Boa tarde, amigos estudantes da Escola Valdemar Alcântara de Ubajara. É um prazer enorme estar nesta tarde com vocês. Desta vez, em um momento sem precedentes na história da nossa nação, uma crise na saúde pública denominada Covid-19. Sendo assim, a escola, garantindo a saúde de vocês, pensou em uma iniciativa pioneira, trouxe a ideia de ensinos domiciliares. Sendo assim, nós professores pensamos e estamos produzindo vídeos aulas para tentar manter esse elo de ligação entre professor e aluno neste momento tão difícil para a nossa nação. Sendo assim, vamos conhecer um pouco mais sobre as sociedades mesoamericanas, conteúdo anteriormente dado pelo professor em sala de aula. Se liga nessa história. Sociedades mesoamericanas é o conteúdo que anteriormente foi dado para vocês. Para conhecer um pouco mais sobre esse assunto, temos que, de alguma forma, pensar sobre sua origem. Por que o nome mesoamericano? Meso significa meio, então no meio das Américas. Então vamos à origem. Sociedades mesoamericanas faz referência às tribos indígenas que habitavam a América Latina, território compreendido desde o México à Argentina. Essas civilizações, elas habitavam no território que hoje abriga o México e também o Peru. No México temos os Olmecas, são estes ascendentes dos maias e dos astecas. E no Peru temos os incas na região da Cordilheira dos Andes. Sendo assim, nós estaremos estudando 3 grupos humanos, maias e astecas do México e os incas do Peru. Para compreender um pouco mais sobre essas civilizações, vamos entender um pouco sobre sua cultura. Alguns pontos são válidos para compreender esses povos. Eles tinham em comum a agricultura, plantavam e semeavam nas margens de lagos e rios. Tinham uma sociedade hierarquizada, ou seja, sempre tinha um líder, um superior, um líder político ou religioso. Eram sociedades guerreiras que defendiam seu território da ameaça de inimigos. Eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, normalmente deuses ligados a entidades da natureza, prática chamada animismo. Como podemos perceber nessa imagem, uma referência aos deuses deles em rituais de adoração e de fervor às suas entidades. Lembrando que maias e astecas acreditavam e cultuavam uma deusa chamada Serpente Emplumada. Vamos às características de cada um? Então, primeiro, os maias. Como já foi apresentado anteriormente, os maias habitavam a região da península do Yucatán, atual México. Eles tinham uma divisão política diferente dos demais. Organizavam-se cidades e estados. O que é uma cidade e estado? É basicamente quando cada cidade tem um sistema único de política e de organização econômica, sem forte vínculo. Alguns acreditam que essas cidades eram governadas por entidades, alguns deles chamados Alak ou Inik, um líder supremo da civilização maia. Quanto à religião, já foi falado que os mesmos eram politeístas e praticavam sacrifício, apreendiam os inimigos e sacrificavam eles em rituais religiosos para suas entidades divinas. Como grande legado, deixou a descoberta do zero e também pirâmides em pedra, como temos nessa imagem abaixo. Arquitetura em pedra. Então, os maias no México, como também os astecas, habitavam o México às margens de um lago chamado Lago Texcoco. Diferente dos maias, organizavam-se no Império Teocrático, ou seja, um rei que se apresentava como líder supremo e filho de Deus na terra, sendo também imperador porque tomava territórios. Nome principal desse líder, Montezuma, que residia na capital dos astecas, a cidade de Tenochtitlan. Praticavam também o politeísmo e o sacrifício e adotavam o calendário solar
Este que tinha a imagem de um sol no centro e apresentava as diferentes estações do ano em um formato de circunferência. Outra sociedade bastante importante, sociedade Inca, esta na Cordilheira dos Andes, onde hoje fica o atual Peru, na América do Sul. Atenção à característica dos Incas. Eles domesticavam os animais, por isso eu coloquei agropecuária. É o único a domesticar os animais, sendo os principais animais as alpacas e amas. Também adotavam o império teocrático, ou seja, o líder é filho de Deus na terra, e criaram um sistema decimal de numeração e comércio chamado quipo. O que é o quipo? É um nó em corda. Quanto mais nós, maior a quantidade de unidades. O quipo era utilizado no comércio e também na política. E na política temos os impostos chamados mita, que era o trabalho forçado como forma de imposto. Característica também desses povos, alguns deles também praticavam a antropofagia, que era basicamente utilizar a carne humana, alimentar-se da carne humana para tentar adquirir as qualidades do inimigo, a sua valentia, a sua braveza, a sua coragem. Então, basicamente esse é o conteúdo de Sociedades Mesoamericanas. Espero que vocês tenham gostado e eventuais dúvidas, sugestões, críticas ao vídeo que foi produzido. Espero que vocês posteriormente possam me dar a devolutiva e acredito que esse seja o conteúdo que vocês irão ver na Global. Eventuais dúvidas, em breve voltaremos a nos ver. Forte abraço, boa quarentena, em breve voltaremos a nos ver. Até mais, tchau!